Boa noite, meus irmãos, os presentes e aqueles que virtualmente nos acompanham. Nós entramos agora em mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já vimos o capítulo 6, estamos entrando no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o que é que vamos estudar neste capítulo? Temos aqui os itens que Kardec colocou. O que se deve entender por pobres de espírito. Aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Instrução dos espíritos. Kardec colocou dois temas: o orgulho e a humildade. A missão do homem inteligente na Terra. E o que se deve entender por pobres de espírito? Porque Jesus afirmou nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Palavras de Jesus segundo Mateus 5:3. O que é que nós devemos entender como bem-aventurados os pobres de espírito? Por pobres de espírito, Jesus não entende os que têm pouca inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Assim é preciso dar essa interpretação aos dizeres do Cristo, às afirmações do Mestre. Porque se nós entendermos pobres de espírito como aqueles que não têm inteligência, nós estaremos interpretando mal as palavras de Jesus. Na verdade, o que ele quis dizer sempre foi que os pobres de espírito são aquelas pessoas humildes. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Nós chegamos a tal ponto aqui no mundo que os chamados povos do primeiro mundo, que tem um estilo de vida bastante ligado ao desenvolvimento intelectual e mesmo material, a ponto de eles considerarem os habitantes do terceiro mundo, ou assim chamado terceiro mundo, ou daqueles países que não alcançaram ainda determinada evolução material e intelectual, muitos consideram como povos infantis, e que nesses povos é comum encontrarmos a disseminação da religião. Muitos chegam a afirmar
eu já ouvi isso em conversas no exterior, dizendo que os povos que não têm cultura como a deles se recorrem frequentemente à religião porque necessitam dela para poder viver. E aqueles que têm suficiente desenvolvimento intelectual e material não têm necessidade de Deus nem de religião, que isso é próprio da gentinha, daqueles povos que estão ainda numa evolução primária, são ignorantes. Então, é muito interessante essa colocação de Jesus, porque ele vai em direção ou em busca exatamente dos rabutários, daqueles que são considerados ignorantes, ou daqueles que têm um certo menosprezo por parte das chamadas nações desenvolvidas. Então, o importante é que a gente grave que o povo demonstrar mais humildade em suas ações constitui, na verdade, o povo mais ligado ao coração de Jesus. Por quê? Porque ele diz que os mais humildes, aos mais humildes está reservado o reino dos céus. Então, as observações que nós ouvimos nas entrelinhas, muitas vezes, dos povos ditos desenvolvidos, não tem a conotação que nosso Senhor Jesus Cristo deu aos chamados povos mais humildes, aos pobres de espírito. Então, a luta aqui no nosso país, no Brasil, não é apenas para que a gente mantenha a religião como algo importante em nossas vidas, mas para que a gente viva a religião, faça da religião algo intrínseco da nossa personalidade, ao ponto de modificarmos as nossas atitudes e principalmente de mantermos em nós um clima de humildade, reconhecendo a presença de Deus e reconhecendo a presença do Cristo como imprescindíveis para nossas vidas. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Então Kardec coloca aqui exatamente isso que eu lhes disse e que corre a boca pequena nas conversas das nações privilegiadas que julgam os países menos desenvolvidos como algo próprio da ignorância ou próprio da falta
de conhecimento ou da ignorância do saber. Mas nós aprendemos com Allan Kardec que a educação moral é a mais importante para o ser humano. Nós podemos ser muito instruídos, conhecermos muito. No entanto, esse conhecimento para nada serve no nosso relacionamento com as pessoas, no sentido da modificação da nossa conduta. Então, nós vemos exatamente essa postura do Kardec aqui. Ela é comum, não apenas da época do século XIX, quando ele viveu de perto essa situação, porque ele foi muito questionado, né, como sendo alguém que espalhava uma doutrina que não tinha interesse para o povo, né? Então, essa análise dele é perfeita, porque ela continua nos dias de hoje, né? Porque nós vimos aqui, eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. A conotação de pobres de espírito, portanto, que Jesus deu a essa designação, ela é totalmente diferente daquilo que é analisado dentro das sociedades de todas as épocas. E as contemporâneas continuam iguais, aferradas aos mesmos conceitos do século XIX. Religião é para gentinho, religião é para a pessoa ignorante, religião é para os pobres de espírito. Mas nós estamos vendo que os pobres de espírito para o Cristo são as pessoas humildes que levam a sério a educação moral, a transformação de si mesmos pelos conceitos que consideram importantes para as suas vidas, não apenas como rótulos, mas como modificação interior. Entretanto, prossegue Kardec, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. Vocês não devem esquecer que Kardec sofreu, e sofreu muito, né? Porque o fato de trazer novamente o cristianismo primitivo dentro de toda a sua pureza, e ele foi o responsável por isso, trouxe um impacto muito grande dentro da sociedade. E é um impacto que vai se fazendo cada vez maior à medida que vai havendo mais maturidade por parte da coletividade humana no entendimento desses princípios. Até Hilário Silva tem uma passagem belíssima que se denomina Há um Século, quando ele analisa a situação do codificador muito cedo pela manhã, quando ele se levanta do gabinete, do local onde ele estava trabalhando, e ele olha pela janela a vida que começa a se movimentar em Paris. E ele guarda no seu íntimo uma certa tristeza, porque havia recebido uma grande quantidade de cartas que o colocavam assim numa situação
bastante vexatória, difícil, e ele sofreu muito, né? Era o apupo dos intelectuais, daquelas pessoas fanáticas que não aceitavam o aparecimento do cristianismo em toda a sua pureza, como o espiritismo traria. A partir daí, desse momento, o Hilário lembra que a Gabi, a sua esposa, entrou com um pacote, né, muito bem feito, era um presente para ele, e entregou, tinha vindo pelo correio. E ele estava assim naquele momento, naquele dia de maior amargura, por arrastar uma situação bastante difícil como aquela, porque ele era o mestre da renovação humana, que trazia toda a responsabilidade de colocar novamente o cristianismo na sua pureza, para ser entendido pela população. E qual não é a surpresa dele, quando, abrindo o pacote, ele vê o Livro dos Espíritos ricamente encadernado, e ao abrir o Livro dos Espíritos, existe uma carta que ele lê, muito comovedora, em que o missivista dizia para ele, de uma forma assim, bastante carinhosa, que jamais desistisse da tarefa que ele trouxera ao mundo, porque a sua atividade salvara a sua vida. E conta então a história dele. Tinha perdido Antoinette, sua esposa, e depois de 2 anos e alguns meses de muito sofrimento, porque ela partira assim, muito jovem, eles tinham acabado de se casar, 2 anos e pouco, e uma febre terrível a levou, e ele, depois da partida da sua esposa, ele ficou com uma luta muito grande interna e havia decidido se matar. E ele trabalhava numa editora, era linotipista, daí a rica encadernação do Livro dos Espíritos, que ele enviara ao Kardec, e ele disse que namorou o Senna muito tempo e já havia então decidido se jogar, porque ele disse: eu não sei nadar, então as águas completarão com facilidade o meu desejo. Ele escolheu a Pont-Marie e o local, o meio da ponte, onde era o local mais profundo do Sena, em que ele certamente perderia a vida se jogasse. E ele, de madrugada, foi até o local, e quando ele colocou a mão na balaustrada para se jogar, ele tocou num objeto nesse local. E quando ele ficou intrigado, na hora de se jogar, vem à sua mão um livro, e aí ele vai, pega o livro e vai para perto, para ficar embaixo do lampião, para poder ver do que se tratava. E ele leu o Livro dos Espíritos. E até de manhãzinha, até que clareou completamente o dia, ele ficou lendo ali mesmo, na Pont-Marie, e foi para casa, levando o livro. E ele conta isso para o Kardec, e aí embaixo está assim: benditas as mãos que contribuíram para que esse livro viesse a lume, porque ele salvou minha vida. E estava escrito: a Laurent. E ele
Então escreveu embaixo e salvou a minha vida também. Foi a partir daí que o Kardec encontrou mais forças para poder continuar na sua missão, porque realmente foi um impacto muito grande na vida dele. Saber que ao lado das críticas, dos apupos e da correspondência ferina, das zombarias, ele encontrava também alguém que tinha encontrado a salvação de sua vida através dos livros que ele estava produzindo. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. É uma análise perfeita do Kardec em relação ao orgulho que normalmente existe nas chamadas pessoas ilustradas, daqueles que têm uma vida universitária ou que têm uma grande inteligência e que desenvolvem grandes projetos. Em geral, eles afastam Deus da sua vida, né? e não permanecem com nenhum laivo de ligação com a espiritualidade. Porque nós podemos distinguir, né, a espiritualidade da religiosidade. A espiritualidade é a nossa ligação com Deus, não importa a religião que a gente tenha. E nós sabemos que muitas pessoas que não seguem uma determinada religião são muitas vezes bastante espiritualizadas. Por quê? Porque permanecem em si mesmas a cultivar a ideia de Deus e a nossa ligação com Ele. Mas há outros que, infelizmente, cultivam mais a própria inteligência, são mais senhores da sua importância, né? E como diz Kardec, né? Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis. Nem os aquinhoar em partes iguais. Então, o que predomina aqui no nosso mundo é o orgulho do intelectual, o orgulho daquele que já conseguiu alguma coisa em determinada área e que se julga muitíssimo importante, né? Então, quando a pessoa se dá uma importância enorme, ela não descobre a mais importante figura ou mais importante ser que faz parte da nossa vida, que é Deus. Então, infelizmente, não temos contemporização entre o conhecimento que a pessoa tem das coisas do mundo e a aceitação da divina presença em nosso mundo. Dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido
ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus. Ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade de seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. No nosso mundo, prevalece ainda a aparência, o status, o fato de a pessoa ter distinção em determinadas áreas. Essas pessoas são tratadas como deuses. E as próprias pessoas que possuem essa distinção incorporam em si mesmas a sua importância e não abrem mão dela. Agora eu pergunto, se Jesus viesse à Terra, ele seria morto outra vez ou não? Por quê? Exatamente porque ele era pobre, humilde, não tinha uma pedra onde repousar a cabeça, não tinha a distinção dos grandes cargos, não era príncipe, não tinha uma posição especial nas sinagogas, era um Zé Ninguém. Então, nós podemos ver que, infelizmente, ainda hoje, as criaturas humanas valem pelo que elas expõem externamente, ou por aquilo que ela apresenta como sendo méritos de diplomas, de conhecimento, ou de grande perspicácia no mundo dos negócios, ou aquilo que ela pode juntar do ponto de vista da matéria. Ainda hoje é isso que nós exaltamos, infelizmente. Mas a palavra do Cristo continua sendo sempre a mesma. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, os critérios adotados por nós, nos julgamentos fáceis que nós fazemos, porque infelizmente nós temos um grande defeito difícil de ser retirado: julgar as pessoas o tempo todo. E o nosso julgamento, em geral, é falho exatamente porque as nossas premissas são falhas. Nós partimos de pontos errados para julgar e achamos também que temos o direito de julgar. Mas existe uma outra parte do ensinamento do Cristo que diz: não julgueis, para não seres julgados. E é o que mais fazemos o tempo todo: julgar as pessoas. E isso é um câncer, porque perdemos tempo
e não prestamos atenção no que fazemos, porque ficamos sempre monitorando o que os outros estão fazendo, mas não o que nós estamos fazendo. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Por que será que Jesus teria tomado como exemplo uma criança, um menino? Para dizer que nós temos que nos assemelhar a ele. Por que razão? O que será que tem a criança que é tão especial e que nos remete a isso que Jesus falou, a termos direito ao reino dos céus? O que existe na criança? A inocência, a inocência e pureza, né, doutor? A inocência e a pureza de coração, né? Porque para que a gente admita Deus e para que a gente subordine a nossa ação e se submeta a Ele, nós precisamos dar um grande passo. Por quê? Porque normalmente a nossa atitude é de rebeldia. Mas, a rigor, a criança aceita por pureza de coração e por achar que ela, na sua inocência, ela aceita facilmente a existência de um ser superior. Mas a dificuldade aqui na Terra é tão grande que bastou entrar para uma universidade e o estrago está pronto. Imediatamente, eu não creio em Deus, eu sou materialista, eu quero mudança na sociedade e quero mudanças rápidas e por aí vai. Onde está a inocência? Não existe mais. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeito a vós, sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado.
Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Kardec colocou essas duas questões juntas. Quer dizer, a primeira dizendo que Jesus chamou o menino e disse: quem se assemelhar a essa criança estará no reino dos céus, conquistará o reino dos céus. E em seguida, a mãe traz os 2 filhos e Jesus diz que ele não pode determinar quem vai ficar à direita ou à esquerda. Isto pertence à decisão do nosso Pai. O que significa que é preciso demonstremos pelas nossas atitudes que somos realmente humildes. E essa decisão não compete a ele, compete à lei suprema de nosso Pai, que decide para onde os seus filhos vão. Muito interessante esta palestra. E quando ele diz também que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se nós, dentro das casas espíritas, lembrássemos disso todos os dias, nós teríamos um roteiro muito seguro de atuação dentro das casas espíritas. Nós não viemos para sermos servidos, mas para servir. E outra passagem, quando já está prestes a ele ser entregue por Judas, ele lava os pés dos discípulos. E Pedro se toma de indignação. Ele não quer que Jesus lave os pés dele. E Jesus lhe dá uma lição, diz: se você não deixar que eu lave os seus pés, você não estará comigo no banquete de nosso Pai. Como se dissesse, eu tenho que cumprir a minha missão, que é servir, e vocês têm que aceitar. E depois disso, o que nós tivemos? Uma religião que se colocou num palácio onde existe muito ouro, muitas relíquias de grande valor do ponto de vista material, onde estão instaladas riquezas impressionantes, né? Quando o mestre que nós estamos vendo aqui lava o pé dos discípulos, enfrenta as estradas poeirentas, não tem uma pedra onde reclinar a cabeça, ele se veste com as túnicas simples que sua mãe faz para ele. Enfim, não existiu pessoa mais pobre do que Jesus, porque também não existiu um ser que tivesse feito tanto pela humanidade quanto ele. Vejam os contrastes desse mundo. Porque ele, os evangelistas dizem que não haveria papiro
suficiente para anotar as curas que Jesus fez. Milhares e milhares de curas. O que nós vimos registrado pelos evangelistas foi o que foi possível fazer. Então, este ser que não tinha nada, que não possuía títulos honoríficos, que não tinha legiões para comandar, foi a criatura que mais curou e mais acudiu a humanidade sofredora, a ponto de não ter suficiente material para registrar o que ele fez. Então, é esse contraste que você vê naqueles que são missionários. Seria interessante que a gente estudasse a vida dos santos ou das pessoas que vieram com missão aqui na Terra. Você vê que, em geral, nós estamos lidando com pessoas paupérrimas, mas que desenvolvem um trabalho de assistência à humanidade incomparavelmente maior do que qualquer administrador. E nós não prestamos atenção nisso, porque este tipo de conduta é a conduta que nós teríamos que ter aqui na Terra. Um mínimo de bens materiais e o máximo de bens espirituais. Mas o nosso mundo virou de cabeça para baixo. E não é isso que nós temos. Então, nós ficamos aqui lembrando principalmente, né, esse exemplo extraordinário que o Cristo nos deixou, né, de humildade e desse contraste tão grande que os benfeitores espirituais de grande porte, iluminados, nos deixam. Chico nunca teve conta em banco. Nunca teve. No entanto, em 1967, pelas contas do Dr. Elias Barbosa, ele já tinha beijado as mãos de 1 milhão de pessoas. Mas quando ele o fez, quando ele fazia, ele levava para essa pessoa o conforto, o carinho, o amor, que é, infelizmente, tão negligenciado nesse mundo, mas que o missionário do amor, o missionário do Cristo, sabe multiplicar com facilidade, embora seja pobre que nem Jó. Nosso mundo virou mesmo de cabeça para baixo. Porque o que nós construímos até agora não espelha os ensinamentos do Cristo. Não está de acordo. Nós estamos valorizando muito a questão material, os bens materiais, o orgulho, né, de pertencer a determinadas raças, tribos ou mesmo a determinados agrupamentos comerciais e por aí vai. No entanto, nada disso tem valor se não houver humildade. Infelizmente, não estamos construindo o mundo dos sonhos que o nosso governador planetário sonhou para nós. Infelizmente, nós torcemos a realidade dos fatos. Mas, quem sabe agora, com a mudança, a gente recomece em outros termos.
Alguém tem alguma pergunta a fazer? Ou queira colocar algo? Aqueles que estão acompanhando o Livro da Esperança, nós temos 2 lições comentadas por Emmanuel, Ninguém é Inútil e Supercultura. E nós vamos procurar resumir de uma próxima vez. Vamos trabalhar. Tchau, querido.